Durante quase uma década, carreguei um peso no peito que me envergonhava profundamente. Eu tinha certeza absoluta de que minha vizinha, Dona Cecília, escondia algo terrível. Os sinais estavam todos ali diante dos meus olhos, ou pelo menos era isso que eu acreditava. Tudo começou quando ela se mudou para a casa ao lado da minha em 2014. Era uma mulher de aparência frágil, cabelos grisalhos sempre presos em um coque apertado e olhos que pareciam carestar uma tristeza antiga. Ela mal falava com ninguém na rua, nunca participava das festas de vizinhança, nunca aparecia nas missas de domingo, nunca sequer abria a janela para dar bom dia. Mas o que realmente me fez desconfiar foi o comportamento estranho que comecei a notar logo nas primeiras semanas. Toda terça e quinta-feira, exatamente às 10 da noite, um carro escuro parava em frente à casa dela. Era sempre o mesmo veículo, um sedã preto com vidros fumê. Um homem saía, olhava para os lados como se estivesse verificando se alguém observava e entrava rapidamente pela porta lateral da casa. Ele ficava lá por cerca de 40 minutos e depois ia embora, sempre com a mesma cautela. Eu observava tudo da minha janela. Meu marido, que Deus o tenha, costumava dizer que eu era muito curiosa, que deveria me importar com minha própria vida. Mas algo dentro de mim gritava que aquilo não era normal. Que mulher recebe visitas masculinas escondidas no meio da noite? E por que toda aquela discrição? Com o passar dos meses, outros detalhes começaram a alimentar minhas suspeitas. Dona Cecília recebia muitas entregas. Caixas grandes, embaladas com cuidado excessivo, chegavam frequentemente em horários incomuns. Os entregadores tocavam a campainha, deixavam os pacotes na varanda e iam embora sem esperar por assinatura. Ela rapidamente abria a porta, puxava as caixas para dentro e fechava tudo novamente. O que havia naquelas caixas? Drogas? Produtos roubados? Minha imaginação criava os cenários mais absurdos. Eu até comentei com algumas vizinhas no mercado. Dona Carmen, que mora a 3 casas abaixo, concordou comigo. Aquela mulher estranha mesmo, Helena. Nunca olha nos olhos de ninguém. Dona Irene, por outro lado, me repreendeu. Você deveria ter mais caridade no coração. A mulher é viúva, deixa-lhe em paz. Mas eu não conseguia deixá-la em paz. A cada dia que passava, eu me convencia mais de que algo ilegal acontecia naquela casa. Então, veio o incidente que consolidou minha certeza. Era uma noite de inverno, por volta de 1 da manhã. Eu tinha acordado para beber água quando ouvi gritos abafados vindos da casa de Dona Cecília. Eram gritos angustiantes, de desespero. Meu coração disparou. Corri até a janela e vi luzes acesas se movendo freneticamente dentro da casa. As sombras nas cortinas pareciam 2 pessoas em conflito. Liguei para a polícia imediatamente. Tem algo errado na casa da minha vizinha, eu disse, sem conseguir controlar o tremor na voz. Eles me pediram calma e disseram que enviariam uma viatura para verificar. Fiquei colada na janela, observando cada movimento. Quando a polícia chegou, eu estava certa de que finalmente a verdade viria à tona. 2 policiais bateram na porta. Dona Cecília demorou alguns minutos para atender. Quando abriu, parecia assustada, mas serena. Eles conversaram por alguns minutos na varanda. Vi quando ela fez um gesto convidando-os para entrar. Eles entraram, ficaram lá dentro por mais de 20 minutos e quando saíram estavam tranquilos, até sorridentes. Um dos policiais veio até minha casa. A senhora fez a chamada? Ele perguntou. Confirmei nervosamente. Ele suspirou e explicou. Dona Helena, não há nada de errado. A senhora teve um pesadelo ou ouviu a televisão? Tá tudo bem na casa da vizinha. Mas eu sabia do que tinha ouvido. Aqueles não eram sons de televisão, eram gritos reais. Depois daquele episódio, passei a vigiar Dona Cecília ainda mais intensamente. Comprei até um pequeno binóculo para observar melhor os movimentos dentro da casa dela durante o dia. Eu sei como isso parece, e na época eu mesma me questionava se não estava exagerando, mas a sensação de que algo estava errado era mais forte que qualquer razão.
Comecei a anotar tudo em um caderno. Os horários das visitas do homem do carro preto, os dias em que chegavam as caixas misteriosas, os momentos em que ela saía de casa, o que era raro, mas acontecia. Ela usava sempre óculos escuros enormes e um lenço na cabeça, como se estivesse se escondendo. Para onde ela ia? O que fazia? Minha filha Mariana veio me visitar certo fim de semana e encontrou meu caderno de anotações. Ela ficou preocupada. Mãe, isso não é saudável. Você está obcecada com essa mulher? Por que não tenta conversar com ela, conhecê-la de verdade? Eu rejeitei a ideia completamente. Como eu poderia conversar com alguém que escondia tantos segredos? E se ela fosse perigosa? Mas Mariana plantou uma semente de dúvida em mim. Será que eu estava realmente enxergando a situação de forma clara? Ou minha solidão, depois da morte do meu marido 2 anos antes, estava me fazendo criar fantasias para preencher o vazio? Ainda assim, eu não conseguia parar. A desconfiança tinha se tornado parte da minha rotina. Acordava pensando no que Dona Cecília estaria fazendo. Dormia me perguntando quem era aquele homem que a visitava. Meus dias giravam em torno daquela casa e daquela mulher enigmática. Então, aconteceu algo que mudaria tudo. Era uma tarde de sábado, ensolarada e tranquila. Eu estava regando minhas plantas na varanda quando vi Dona Cecília sair de casa. Ela parecia agitada, olhava para o celular com frequência e caminhou rapidamente pela calçada. Sem pensar 2 vezes, decidi segui-la. Eu sei que foi errado, invadir a privacidade de alguém daquela forma é inaceitável. Mas naquele momento eu estava convencida de que finalmente descobriria o que ela escondia. Mantive uma distância segura, me escondendo atrás de árvores e carros estacionados, sentindo-me como uma detetive em uma investigação. Ela caminhou por 6 quarteirões até chegar a um prédio antigo no centro da cidade. Era uma construção de tijolos aparentes, com uma placa pequena na porta que eu não consegui ler de longe. Dona Cecília olhou ao redor mais uma vez antes de entrar. Eu esperei alguns minutos e decidi me aproximar para ver o que estava escrito na placa. Quando li, meu coração quase parou. Centro de Apoio a Vítimas de Violência Doméstica. Minha mente começou a girar em 1000 direções. Seria ela uma vítima? Ou trabalhava lá? Ou... E se fosse algo completamente diferente do que eu imaginava? Fiquei ali parada, na calçada, sentindo uma mistura de curiosidade e culpa. Tinha ido longe demais. Estava invadindo um espaço que claramente era delicado e privado. Dei meia volta e voltei para casa com o coração pesado, sabendo que tinha cruzado uma linha que não deveria ter cruzado. Naquela noite, não consegui dormir. As peças começavam a se encaixar de uma forma que eu não havia considerado. E se Dona Cecília não fosse a vilã que eu tinha criado na minha cabeça? E se ela fosse, na verdade, alguém que precisava de ajuda? De compreensão? De empatia? Fiquei deitada na cama, olhando para o teto, repassando cada momento dos últimos anos. Cada vez que a julguei, cada comentário maldoso que fiz para as vizinhas, cada hora que gastei espionando seus movimentos ao invés de simplesmente estender a mão em amizade. A vergonha começou a pesar sobre mim como um cobertor molhado e frio. Mas eu ainda não sabia toda a verdade. E o que eu estava prestes a descobrir mudaria não apenas minha visão sobre Dona Cecília, mas sobre mim mesma e sobre como julgamos as pessoas sem conhecer suas histórias. Os dias seguintes seriam reveladores de uma forma que eu jamais imaginei possível. Antes de continuar essa história que mudou completamente minha vida, quero fazer um pedido especial para você que está assistindo. Se você está gostando desse relato, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder os próximos vídeos, deixe seu like e compartilhe com outras pessoas. Histórias como essa merecem ser compartilhadas, porque elas nos ensinam lições valiosas sobre empatia, julgamento e a importância de conhecer a verdade antes de tirar conclusões. Agora vamos continuar. Nos dias que se seguiram após descobrir o Centro de Apoio a Vítimas de Violência Doméstica, minha mente não conseguia se aquietar.
Cada teoria que eu tinha construído sobre Dona Cecília começava a desmoronar, dando lugar a uma narrativa completamente diferente. Mas eu ainda não tinha coragem de confrontá-la diretamente. O medo de estar errada, de ter julgado tão cruelmente alguém que talvez fosse uma vítima, me paralisava. Decidi então mudar minha abordagem. Ao invés de espionar com desconfiança, comecei a observar com atenção genuína, tentando entender os sinais que antes eu interpretava como evidências de crime. E quanto mais eu observava, mais detalhes dolorosos emergiam. Percebi que Dona Cecília sempre usava roupas de mangas longas, mesmo nos dias mais quentes do verão. Quando ela saía para pegar a correspondência, seus movimentos eram cautelosos, quase como se ela esperasse um golpe a qualquer momento. E aqueles óculos escuros enormes que eu achava que eram para disfarce, agora eu via que talvez fossem para esconder algo que ela não queria que ninguém visse. O homem do carro preto continuava suas visitas regulares. Mas agora, prestando mais atenção, notei que ele carregava uma maleta médica. Era sempre a mesma maleta preta com uma cruz vermelha discreta na lateral. Ele não era um criminoso. Era um médico. Ou enfermeiro. Alguém que vinha a cuidar dela em casa. As caixas misteriosas que chegavam com tanta frequência, comecei a reparar nos rótulos quando os entregadores as deixavam na varanda. Muitas vinham de farmácias. Outras tinham símbolos de empresas de equipamentos médicos. Dona Cecília não estava recebendo mercadorias ilegais. Ela estava recebendo tratamento. A culpa começou a me consumir de uma forma que eu nunca havia experimentado. Quantas vezes eu a julguei. Quantas histórias inventei sobre ela nas conversas com as vizinhas. Quantas noites ela passou sozinha naquela casa, talvez precisando de ajuda, de um ombro amigo, enquanto eu estava ocupada demais desconfiando dela para oferecer uma mão estendida. Minha filha Mariana percebeu a mudança no meu comportamento quando ligou. "Mãe, você tá bem? Sua voz tá diferente." Contei a ela sobre a descoberta do centro de apoio, sobre as novas observações, sobre o peso esmagador da culpa que eu sentia. Ela ficou silenciosa por um longo momento antes de responder. "Mãe, nunca é tarde para consertar as coisas? Por que você não vai lá e conversa com ela? De verdade dessa vez." "Mas como? Como eu chegaria na casa de uma mulher que eu passei anos espionando e julgando e simplesmente diria: 'Oi, percebi que talvez você precise de ajuda'? Como eu admitiria que fui tão cruel nos meus pensamentos e palavras?" Passei semanas planejando uma abordagem. Pensei em fazer um bolo e levar até ela como desculpa para conversar. Considerei fingir que precisava pedir algo emprestado. Cheguei até a ensaiar frases no espelho, tentando encontrar as palavras certas. Mas toda vez que juntava coragem para atravessar a rua até a casa dela, meus pés se recusavam a obedecer. Foi então que aconteceu algo que me forçou a agir. Era uma tarde de quinta-feira, por volta das 5 horas. Eu estava na cozinha preparando chá quando ouvi um barulho alto vindo do quintal de Dona Cecília. Era o som de algo pesado caindo, seguido de um gemido abafado de dor. Meu coração disparou. Sem pensar, larguei tudo e corri para o quintal dela. A cerca entre nossas propriedades não era alta e, através das ripas de madeira, consegui ver Dona Cecília caída no chão, ao lado de um varal de roupas. Ela tentava se levantar, mas parecia não conseguir, sua expressão contorcida de dor. "Dona Cecília!" gritei, já pulando a cerca baixa. Não havia tempo para dúvidas ou planejamentos. Alguém precisava de ajuda e eu estava ali. Quando cheguei perto dela, vi o medo instantâneo em seus olhos. Ela tentou se afastar, protegendo o rosto com os braços, como se esperasse ser atacada. "Por favor, não precisa ter medo de mim", eu disse, mantendo minha voz a mais suave possível. "Eu só quero ajudar. Você caiu. Pode ter se machucado." Ela me olhou por um longo momento, seus olhos cheios de lágrimas, avaliando se podia confiar em mim. Lentamente, muito lentamente, ela baixou os braços. E foi quando eu vi hematomas antigos amarelados em seus braços, uma cicatriz recente no pulso, e quando ela tirou os óculos escuros que tinham caído durante a queda, vi um roxo desbotado ao redor do olho esquerdo. Eu torci o tornozelo. Ela disse com voz fraca: "Não é nada grave. Eu consigo entrar sozinha."
mas ela claramente não conseguia. Tentou se apoiar e gemeu de dor novamente. Deixe-me ajudá-la a entrar, insisti gentilmente. Por favor. E depois podemos ligar para alguém. Aquele médico que vem te visitar, podemos ligar para ele? Ela me olhou surpresa. Você sabe sobre o Dr. Ricardo? Confirmei com aceno. Eu observava. E sinto muito por isso. Muito mesmo. Mas agora, por favor, deixe-me ajudar. Pela primeira vez em quase uma década, entrei na casa de Dona Cecília. E o que vi ali dentro destruiu completamente todas as fantasias sinistras que eu havia criado. A casa era modesta, mas acolhedora. Havia fotos nas paredes de uma família feliz, de um tempo que claramente já tinha passado. Livros empilhados em todos os cantos, um tear no canto da sala com um trabalho pela metade, cores vibrantes em contraste com a vida sombria que eu a imaginava que ela levava. Ajudei-a a sentar no sofá e coloquei uma almofada sobre o seu tornozelo machucado. Vou pegar gelo, eu disse, já me dirigindo à cozinha. Quando abri a geladeira, vi os medicamentos cuidadosamente organizados nas prateleiras. Remédios para dor, antidepressivos, medicamentos para ansiedade. Todo um arsenal para lidar com traumas invisíveis. Voltei com gelo envolto em um pano e apliquei gentilmente em seu tornozelo. Ficamos em silêncio por alguns momentos. Finalmente, ela quebrou o silêncio. Você deve estar se perguntando sobre tudo isso, disse, fazendo um gesto vago em direção aos medicamentos visíveis sobre a mesa de centro. Não precisa me contar nada se não quiser, respondi honestamente. Mas se quiser conversar, eu estou aqui para ouvir. E sinto muito por ter sido uma vizinha tão terrível todos esses anos. Eu deveria ter sido mais gentil, mais compreensiva. Ela sorriu tristemente. Você não foi terrível. Eu me isolei de propósito. É mais fácil assim. Mais seguro. Ela pausou, seus dedos brincando nervosamente com a barra da blusa. Meu ex-marido me encontrou 3 vezes desde que me mudei para cá. Por isso o Dr. Ricardo vem às escondidas à noite. Por isso as coisas chegam em embalagens discretas. Por isso eu uso óculos escuros e evito contato visual. Quanto menos as pessoas souberem sobre mim, menos informações ele pode conseguir. Meu coração se partiu. Dona Cecília, eu... Comecei, mas as palavras falharam. Não precisa dizer nada. Ela interrompeu gentilmente. Eu entendo. Para todos na vizinhança, eu sou a mulher estranha que se esconde. E tá tudo bem. Eu prefiro ser vista como estranha do que correr o risco de ser encontrada. Naquele momento, tudo fez sentido. Os gritos que ouvi naquela noite eram dela revivendo traumas em pesadelos. O homem do carro preto era um médico que arriscava sua discrição para ajudá-la. As caixas eram seus lifelines para uma vida mais estável. E eu, sua vizinha, tinha passado anos construindo uma narrativa completamente equivocada sobre quem ela realmente era. Tem algo que eu possa ajudar? Perguntei, as lágrimas finalmente escorrendo pelo meu rosto. Ela segurou minha mão, apertando suavemente. Você já está ajudando. Mais do que imagina. Naquela tarde, sentadas na sala modesta de Dona Cecília, ela começou a me contar sua história. Cada palavra era dolorosa, mas necessária. E eu, que havia passado anos criando fantasias sobre sua vida, finalmente ouvi a verdade. Cecília foi casada por 32 anos com um homem que, para o mundo exterior, era exemplar. Advogado respeitado, membro ativo da igreja, voluntário em projetos comunitários. Mas dentro das 4 paredes de casa, ele era um monstro. As agressões começaram sutis, com palavras cortantes e humilhações em particular. Com o tempo, evoluíram para a violência física que ela escondia com maquiagem, mangas compridas e desculpas bem ensaiadas. Eu acreditei por anos que era minha culpa, ela me contou, sua voz tremendo.
Ele me convenceu de que eu era burra demais, feia demais, inútil demais. De ninguém além dele me aceitaria. Que eu deveria ser grata por ele ter ficado comigo. Ela isolou-se da família por ordem dele. Perdeu contato com amigas que ele considerava má influência. Sua vida se resumia a servir, obedecer e sobreviver. Até que um dia, depois de uma agressão particularmente violenta que a deixou com 3 costelas fraturadas, algo dentro dela quebrou. Ou melhor, finalmente se juntou. Uma enfermeira no hospital notou os sinais. Não era a primeira vez que Cecília aparecia lá com acidentes domésticos. A enfermeira discretamente deixou um cartão do Centro de Apoio a Vítimas de Violência Doméstica no bolso do casaco dela. Quando você estiver pronta, ela sussurrou. Nós ajudamos mulheres como você a recomeçar. Levou mais 6 meses de planejamento secreto até que Cecília conseguisse fugir. O centro a ajudou com tudo. Abrigo temporário, documentação, processo de divórcio, uma nova identidade parcial para dificultar que ele encontrasse e, finalmente, uma casa em um bairro onde ela poderia tentar reconstruir sua vida. Essa casa era a que ficava ao lado da minha. Quando me mudei para cá, eu prometi a mim mesma que seria invisível, ela explicou. Quanto menos as pessoas me conhecessem, menos informações ele poderia obter se viesse procurar. E ele veio, 3 vezes, nos primeiros 4 anos. Meu sangue gelou. Ele esteve aqui, na nossa rua. Ela confirmou com um aceno lento. A primeira vez foi 6 meses depois que me mudei. Ele bateu na porta de cada casa da rua, mostrando minha foto, dizendo que era meu marido, preocupado, e que eu tinha desaparecido porque estava doente mental. Algumas vizinhas devem ter acreditado nele. Outras, graças a Deus, não disseram nada. Eu me lembrei vagamente daquele dia. Um homem bem vestido, de aparência confiável, fazendo perguntas. Eu não tinha informações para dar porque não conhecia a Cecília. Mas agora eu entendia por que ela parecia em pânico durante aquela semana. Porque as cortinas ficaram fechadas por dias. Porque eu ouvia aqueles gritos naquela noite, quando ela teve pesadelos, revivendo o terror de ser encontrada. As outras 2 vezes foram piores, ela continuou. Ele descobriu onde eu trabalhava voluntariamente no centro. Me seguiu até em casa uma vez. Foi quando o Dr. Ricardo, que é terapeuta do centro, começou a vir à noite pelos fundos para não chamar atenção, para que ninguém pudesse dizer a ele que eu recebia visitas de um homem, e isso desse a ele munição para dizer que eu era infiel ou inventado outra história. As caixas frequentes eram porque ela não podia ir às lojas regularmente. Cada saída era um risco. O medo de ser vista, de ser seguida, de ser encontrada novamente. Os medicamentos eram para ansiedade severa, estresse pós-traumático, depressão. As sessões de terapia 2 vezes por semana eram sua âncora de sanidade. Levou mais 6 meses de planejamento secreto até que Cecília conseguisse fugir. O centro a ajudou com tudo. Abrigo temporário, documentação, processos de divórcio, uma nova identidade parcial para dificultar que ele a encontrasse e, finalmente, uma casa em um bairro onde ela poderia tentar reconstruir sua vida. Essa casa era a que ficava ao lado da minha. Quando me mudei para cá, eu prometi a mim mesma que seria invisível, ela explicou. Quanto menos as pessoas me conhecessem, menos informações ele poderia obter se viesse procurar. E ele veio, 3 vezes nos primeiros 4 anos. Meu sangue gelou. Ele esteve aqui, na nossa rua. Ela confirmou com um aceno lento. A primeira vez foi 6 meses depois que me mudei. Ele bateu na porta de cada casa da rua, mostrando minha foto, dizendo que era meu marido preocupado e que eu tinha desaparecido porque estava doente mental. Algumas vizinhas devem ter acreditado nele, outras, graças a Deus, não disseram nada. Eu me lembrei vagamente daquele dia, um homem bem vestido, de aparência confiável, fazendo perguntas. Eu não tinha informações para dar porque não conhecia a Cecília. Mas agora eu entendia porque ela parecia em pânico durante aquela semana, porque as cortinas ficaram fechadas por dias, porque eu ouvi aqueles gritos naquela noite quando ela teve pesadelos revivendo o terror de ser encontrada.
As outras 2 vezes foram piores, ela continuou. Ele descobriu onde eu trabalhava voluntariamente no centro, me seguiu até em casa uma vez. Foi quando o Dr. Ricardo, que é a terapeuta do centro, começou a vir à noite pelos fundos, para não chamar atenção, para que ninguém pudesse dizer a ele que eu recebia visitas de um homem e isso desse a ele munição para dizer que eu era infiel ou inventar outra história. As caixas frequentes eram porque ela não podia ir regularmente às lojas. Cada saída era um risco. O medo de ser vista, de ser seguida, de ser encontrada novamente. Os medicamentos eram para ansiedade severa, estresse pós-traumático, depressão. As sessões de terapia 2 vezes por semana eram sua âncora de sanidade. Quanto mais Cecília falava, mais eu percebia como meu comportamento tinha piorado as coisas para ela. Quando liguei para a polícia naquela noite, não fazia ideia de que estava trazendo exatamente o tipo de atenção que ela mais temia. A presença policial na rua, as vizinhas todas na janela observando, os comentários que certamente se seguiram. Aquela noite foi terrível para mim. Ela admitiu gentilmente, sem acusação na voz. Durante dias vivi com medo de que alguém tivesse contado a ele sobre a polícia vindo aqui. Medo de que ele interpretasse isso como uma pista de onde eu estava. Lágrimas escorriam livremente pelo meu rosto agora. Cecília, eu sinto tanto. Se eu soubesse... Mas você não sabia, ela interrompeu. E é exatamente esse o ponto. Nós nunca sabemos o que as pessoas estão passando. É fácil julgar comportamentos que nos parecem estranhos, mas por trás de cada pessoa que se isola, que age de forma diferente, que parece suspeita, existe uma história, uma razão, uma dor que não podemos ver. Suas palavras penetraram fundo no meu coração. Ela estava certa. Eu tinha assumido o pior sem nunca questionar se haveria outra explicação, sem nunca oferecer empatia antes do julgamento. Cecília então me contou sobre algo que me deixou ainda mais envergonhada das minhas suspeitas anteriores. As longas horas que ela passava em casa, as luzes acesas até tarde, o trabalho que eu nunca entendi o que era, ela estava ajudando outras mulheres. Do conforto seguro da sua casa, ela trabalhava como conselheira voluntária online para o centro de apoio. Conversava por chat com mulheres em situações de violência doméstica, oferecendo suporte emocional, informações sobre recursos disponíveis, estratégias de segurança. Ela usava sua própria experiência traumática para salvar outras vidas. É a única coisa que me faz sentir que algo de bom veio de todo aquele sofrimento, ela disse. Quando consigo ajudar uma mulher a sair de um relacionamento abusivo, quando vejo alguém reconstruindo sua vida como eu estou tentando reconstruir a minha, isso me dá propósito. Os tecidos coloridos no tear que eu tinha visto na sala, ela os fazia para vender em feiras de artesanato organizadas pelo centro, revertendo o lucro para financiar abrigos para vítimas. Cada manta, cada tapete, cada peça era uma pequena contribuição para ajudar outras mulheres a escapar do mesmo inferno que ela escapou. E eu, sua vizinha, tinha passado anos pensando que ela era uma criminosa. A partir daquele dia, tudo mudou entre nós. Tornei-me a amiga que ela precisava, a vizinha que ela merecia desde o começo. Combinamos um sinal discreto, uma luz específica acesa na minha janela, que significava que a rua estava segura, que eu não tinha visto nenhum estranho suspeito por perto. Comecei a fazer compras para ela quando ia ao mercado, economizando suas saídas arriscadas. Levava correspondências que chegavam na minha caixa por engano, sempre com cuidado de não fazer isso em horários que chamassem atenção. Pequenos gestos que, para mim, eram simples, mas para ela significavam segurança e conforto. Ela me ensinou a fazer os tecidos no tear. Passávamos tardes inteiras conversando, tecendo não apenas fios coloridos, mas também uma amizade verdadeira, construída sobre honestidade e compreensão mútua. Ela me contava histórias das mulheres que ajudava, obviamente sem revelar identidades. E cada história me fazia valorizar ainda mais a força e a resiliência dela. 3 meses depois do dia em que pulei a cerca para ajudá-la,
algo extraordinário aconteceu. Cecília recebeu uma notificação legal. Seu ex-marido tinha sido preso. Não por causa dela, mas por agredir a nova namorada, que teve coragem de denunciá-lo imediatamente. Com ele na prisão, enfrentando múltiplas acusações, incluindo as antigas de Cecília, que foram reabertas, ela finalmente sentiu que podia respirar. Pela primeira vez em anos, ela me disse com lágrimas de alívio: eu não preciso olhar por cima do ombro a cada segundo. Eu não preciso ter medo de sair para tomar um café. Eu não preciso me esconder. Eu segurei sua mão firmemente. E você nunca mais precisará se esconder. Não enquanto eu estiver aqui ao lado. Inspirada pela coragem de Cecília, comecei a compartilhar sua história, com permissão dela, de forma anônima, nas reuniões da vizinhança. Não mencionando nomes, mas falando sobre a importância de não julgar, de oferecer ajuda antes de suspeitar, de construir uma comunidade baseada em empatia e não em fofoca. As vizinhas que antes comentavam sobre a mulher estranha começaram a entender. Algumas vieram se desculpar discretamente. Outras, inspiradas, começaram a se voluntariar no centro de apoio. Nossa pequena rua se transformou em um lugar mais consciente, mais gentil, mais humano. E tudo começou porque um dia eu finalmente decidi parar de observar com desconfiança e comecei a ver com empatia. Mas o que eu ainda não sabia era que Cecília guardava um último segredo. Um segredo que, quando revelado, mudaria para sempre, não apenas minha vida, mas a vida de toda a nossa comunidade. 6 meses depois que Cecília e eu nos tornamos verdadeiras amigas, ela me chamou para tomar chá em sua casa. Havia algo diferente nela naquele dia. Um brilho nos olhos que eu nunca tinha visto antes. Uma energia que parecia irradiar esperança e determinação. Helena, ela começou segurando minha mão sobre a mesa. Há algo que preciso te contar. Algo que venho planejando há muito tempo, mas que só agora tenho coragem de fazer. Meu coração acelerou. Depois de tudo que tínhamos passado juntas, eu não podia imaginar o que mais haveria para revelar. Ela respirou fundo. Estou escrevendo um livro sobre minha história, sobre a violência doméstica, sobre como escapei, sobre como reconstruir minha vida. Mas mais do que isso, é sobre como os julgamentos das pessoas ao nosso redor podem tanto machucar quanto curar. Lágrimas começaram a se formar nos meus olhos enquanto ela continuava. Você está no livro, Helena. Sua história de transformação de uma vizinha desconfiada para uma amiga verdadeira. Porque você representa algo muito importante. Nenhum de nós é perfeito. Todos nós julgamos. Mas o que importa é o que fazemos quando percebemos nosso erro. Você poderia ter continuado me evitando depois de descobrir a verdade. Poderia ter se afastado por vergonha. Mas você escolheu ficar. Escolheu se importar. Escolheu consertar. Eu não conseguia falar. As lágrimas escorriam livremente pelo meu rosto. O livro já tem uma editora interessada. Ela continuou, sua voz carregada de emoção. Mas eu só vou publicá-lo se você me der permissão para contar sua parte da história. Porque ela é tão importante quanto a minha. Fiquei em silêncio por longos minutos, processando o que ela havia me dito. Minha parte da história não era bonita. Era sobre preconceito, julgamento precipitado, fofoca. Expor meus erros para o mundo inteiro seria humilhante. As pessoas me julgariam da mesma forma que eu julguei Cecília. Mas então olhei para ela, para aquela mulher corajosa que havia sobrevivido a anos de abuso, que havia reconstruído sua vida do zero, que dedicava seu tempo a ajudar outras mulheres e que ainda assim encontrava bondade em seu coração para me perdoar e me incluir em sua jornada de cura. Sim, eu disse finalmente. Use minha história. Use o meu nome verdadeiro se quiser. Se isto pode ajudar outras pessoas a pensar 2 vezes antes de julgar, se isso pode salvar alguém de cometer os mesmos erros que eu cometi, então vale qualquer vergonha que eu possa sentir.
Cecília apertou minha mão com força. Obrigada. Você não faz ideia do quanto isso significa. 18 meses depois, o livro foi publicado. Cortinhas Fechadas, uma história de sobrevivência, julgamento e redenção. Chegou às livrarias e rapidamente ganhou atenção. A história de Cecília tocou milhares de pessoas, mas o que mais gerou discussão foi justamente minha parte na narrativa. Fóruns online debatiam se eu era vilã ou heroína. Alguns me criticavam duramente pelos anos de desconfiança. Outros defendiam minha transformação. Recebi cartas de pessoas divididas entre julgamento e compreensão. E sabe de uma coisa? Eu aceitei tudo isso, porque era exatamente o tipo de conversa que precisava acontecer. O livro levou Cecília a dar palestras por todo o país. Ela falava em escolas, universidades, centros comunitários e, frequentemente, me convidava para acompanhá-la, para contar minha perspectiva, para olhar nos olhos da plateia e admitir: sim, eu fui aquela vizinha que julgou sem conhecer. E estou aqui para dizer que isso está errado e que nunca é tarde para mudar. Nenhuma dessas palestras, algo extraordinário aconteceu. Uma mulher na plateia, de uns 40 anos, levantou-se tremendo. Eu sou a sua história, ela disse olhando diretamente para Cecília. Meu marido me bate. Meus vizinhos desconfiam de mim porque eu me escondo. Eu estava pensando em desistir. Mas ouvi que você sobreviveu, que você está aqui hoje, forte e ajudando outras pessoas. Isso me deu esperança. A sala ficou completamente silenciosa. Cecília desceu do palco e abraçou aquela mulher. Ali mesmo conectamos ela com recursos locais, com o centro de apoio daquela cidade, com uma rede de proteção. 3 meses depois, recebemos uma carta dela contando que tinha conseguido sair do relacionamento abusivo e estava reconstruindo sua vida. Aquele foi o momento em que percebi que nossa história tinha transcendido nossas próprias vidas. Ela estava salvando pessoas. Os anos que se seguiram foram transformadores, não apenas para Cecília e para mim, mas para inúmeras pessoas. O livro se tornou um best-seller, foi traduzido para 8 idiomas, inspirou um documentário. Mas mais importante do que qualquer reconhecimento foi o número de mulheres que conseguiram sair de relacionamentos abusivos depois de ler nossa história. Nossa pequena rua também mudou completamente. As vizinhas que antes fofocavam agora se reuniam mensalmente para discutir como criar uma comunidade mais acolhedora. Implementamos um sistema discreto de apoio mútuo. Aprendemos os sinais de violência doméstica. Tornamos-nos uma rede de segurança para qualquer pessoa que precisasse. Dona Carmen, que antes concordava com minhas desconfianças, tornou-se voluntária ativa no centro de apoio. Dona Irene, que sempre pregou caridade, começou um grupo de apoio para mulheres sobreviventes de abuso em sua casa. Cada pessoa na rua encontrou uma forma de transformar aquela lição em ação. Cecília, por sua vez, floresceu de maneiras que ninguém poderia ter previsto. Ela, que antes se escondia atrás de cortinas fechadas, agora falava em programas de televisão, dava entrevistas, aconselhava políticas públicas sobre proteção a vítimas de violência doméstica. Ela se tornou uma voz poderosa para os que não tinham voz. E o Dr. Ricardo, aquele homem que eu pensava ser parte de algo sinistro, ele agora dirige uma clínica especializada em trauma, oferecendo tratamento gratuito para sobreviventes de abuso. O homem do carro preto que alimentava minhas suspeitas era, na verdade, um anjo disfarçado. Hoje, quando olho pela minha janela para a casa de Cecília, não vejo mais mistério ou suspeita. Vejo a casa de uma amiga querida, uma mulher extraordinária que me ensinou as lições mais importantes da minha vida. Aprendi que julgar é fácil, entender requer esforço. Aprendi que por trás de cada comportamento que nos parece estranho,
existe uma história que não conhecemos. Aprendi que empatia não é apenas sentir pelas pessoas que são como nós, mas estender a mão para aqueles que não entendemos. Aprendi que nunca é tarde para reconhecer nossos erros e mudá-los. Que a vergonha de admitir que estávamos errados é infinitamente menor do que o peso de continuar machucando alguém com nosso julgamento. Que a coragem não está apenas em sobreviver ao que a vida nos joga, mas em escolher ser melhor depois. Cecília me ensinou que força não é apenas resistir à tempestade, mas ajudar outros a encontrar abrigo nela. Que usar nossa dor para transformar a vida de outros é a forma mais pura de cura. Que perdoar não é esquecer, mas escolher não deixar que o passado defina o nosso futuro. Se você chegou até aqui nessa história, quero deixar uma mensagem com você. Talvez você tenha uma Dona Cecília na sua vida. Alguém que você não entende, alguém que age de forma estranha, que se isola, que parece suspeito. Antes de julgar, antes de fofocar, antes de criar histórias na sua cabeça, pergunte-se: será que eu realmente conheço a história dessa pessoa? Nós vivemos em um mundo onde é mais fácil assumir o pior do que oferecer o benefício da dúvida. Onde é mais rápido compartilhar uma fofoca do que estender uma mão de ajuda. Onde nos escondemos atrás de nossas próprias cortinas de julgamento, sem perceber que do outro lado existe um ser humano com dores, medos e histórias que não podemos ver. Dona Cecília. Mas imagine se cada um de nós escolhesse a empatia ao invés do julgamento. Se oferecêssemos compreensão antes de conclusões, se construíssemos pontes ao invés de muros, quantas Cecílias se sentiriam seguras o suficiente para pedir ajuda? Quantas vidas poderiam ser salvas simplesmente porque alguém se importou o suficiente para perguntar: você tá bem? Ao invés de assumir o pior. Hoje, aos 82 anos, olho para trás e vejo que os anos que passei desconfiando de Cecília foram os anos desperdiçados. Os anos que passamos como verdadeiras amigas foram os mais enriquecedores da minha vida. Ela me deu um presente que não tem preço. Ela me ensinou a ser uma pessoa melhor. Então, da próxima vez que você vê alguém com cortinas fechadas, com um comportamento estranho, com sinais que não entende, faça uma escolha diferente da que eu fiz. Escolha a bondade, escolha a paciência, escolha acreditar que existe uma razão que você ainda não conhece. E talvez, mas talvez, você possa ser para essa pessoa o que eu deveria ter sido para Cecília desde o primeiro dia, uma amiga. Porque no final, todos nós somos apenas seres humanos tentando sobreviver num mundo que frequentemente é cruel demais. E a menor gentileza pode ser a diferença entre alguém desistir ou encontrar forças para continuar. Essa história de como desconfiei da minha vizinha até descobrir o impensável, que ela não era a vilã da história, eu era. E que a maior transformação não foi a dela, mas a minha. Obrigada por me ouvir. E lembre-se, nunca julgue um livro pela capa ou uma pessoa pelas cortinas fechadas.